Olá pessoas, aqui é o Arquiteto Heron. Nesse tutorial nós vamos começar a trabalhar com inserção de portas e janelas, mas antes eu vou fazer algumas divisões internas aqui, né, até para mostrar algumas outras características sobre como deve-se seguir a sequência de construção do modelo no Revit. Então eu quero criar algumas paredes internas aqui. Vou mostrar uma outra dica interessante que é, se eu sei que minha parede interna tem que ser igual a essa externa, eu não preciso ir lá no Wall, achar o modelo da parede e aí começar a construção. Tem uma outra dica bem interessante, mais rápida, que é com o botão direito, em cima da parede que você quer copiar, Create Similar, aí você cria uma parede similar, né? Então eu vou fazer um corredor aqui, fazer uma subdivisão, espécie de alguns quartos ali, fazer um banheiro. Então, estou usando aquela lógica do Revit lá, que é desenha antes e dá as dimensões depois. Coincidentemente, acabou sendo 1,5 m, que é o que eu queria. Mas se eu quiser aumentar o corredor, 1,60 m, né, ou 1,40 m, basta selecionar a parede e trabalhar com as dimensões temporárias ali. Vai ficar 1,5 m mesmo. Aqui o banheiro, eu quero que ele tenha 1,5 m por 2,5 m. Então, numa dimensão eu tinha acertado. Na outra eu precisei fazer, né? Seleciona a parede vertical e a dimensão aparece na horizontal, essas dimensões temporárias que auxiliam. Agora, será que eu acertei, né, na colocação dessas paredes? O Revit ele é todo 3D, então demanda muita paciência e observação, inclusive nas outras dimensões. Se eu abrir o corte aqui, eu vou ver que aquela parede que eu coloquei lá no térreo acabou indo até lá o teto, né? Até o último pavimento até passou do nível 4 lá. Só que essa não é a minha intenção. Inclusive até para paredes internas do Revit, é legal que você faça elas laje a laje, né? Então ela vai começar em cima dessa laje e vai terminar abaixo da laje do pavimento superior. Então, para isso, ó, vou selecionar todas elas, né? Com o Ctrl eu consigo selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo. Então essas internas, eu quero que elas comecem no nível 1. Só que, ó, outro erro aqui, ó, a base dela estava 15 centímetros abaixo do nível 1. Não, quando a parede é interna, ela começa já rente ao piso acabado. O top constraint, até onde que ela vai, vou vincular o nível 2, menos a espessura da laje do pavimento de cima, top offset, menos 15. Né? Porque as lajes que a gente criou nos tutoriais anteriores, ela tem 15 centímetros de espessura. Então, ó, fazendo ela começando no nível 0, no nível 1, aliás, com 0 de offset, indo até o nível 2 com menos 15 lá em cima, quando eu abrir o corte, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Então é essa parede que eu desenhei, começando com a base no nível 1, né? E lá em cima, o nível 2, menos 15 centímetros, para que ela não coincida com a laje. Então, paredes internas, né, uma boa prática do Revit é você fazer elas começando acima da laje e acabando abaixo da laje do pavimento de cima. Já paredes externas, o legal é que você começa de baixo até em cima. Claro que vai da prática de cada um, né, mas essas são boas práticas para a maioria dos casos aí, isso aqui evita retrabalhos posteriores, né. Então colocando, ó, vou salvar lá em cima, colocando essas paredes só para começar a inserir as portas, né. O Revit, quando você começa ele a partir de alguns templates, eu não gosto muito dos blocos, né, das famílias que já vem com ele. Por exemplo, essas portas aqui, elas são um tanto quanto ruins, mas eu vou usar ela mesmo assim, só para mostrar como é que cria-se nas portas. Então, para criar as portas, vou lá no menu Home, Door, atalho DR. Essa seria uma porta, por exemplo, aqui no banheiro. Já durante o posicionamento, vejo que ela vai encaixar na parede ali, mas já durante eu posso apertar a barra de espaço e ele inverte, ó. Então, você coloca o posicionamento correto, ele já fura a parede certinho e já coloca uma indicação. Essa indicação eu vou temporariamente deletar, porque eu vou trabalhar com isso no futuro. Quando eu trabalhar com as tabelas de esquadria, é que eu vou voltar a trabalhar com aquela indicação. Então, eu coloquei uma porta aqui no nosso banheiro. Para mudar a boneca da porta, que é essa distância entre a folha e a outra parede, né? Você pode selecionar e dizer, não, são 15 centímetros. É só digitar 15 ali, ou são 10, né? O 10 é o mais comum, então eu vou deixar 10 mesmo. Caso você queira inserir a partir da biblioteca outras portas, você pode fazer essa sequência de movimentos. Vou lá no Home, Door, aí surge aqui em cima a opção Load Family. Aí, pela primeira vez, a gente está entrando no Metric Library, a biblioteca métrica. Aqui eu tenho uma biblioteca customizada de blocos que eu fui baixando ao longo dos tempos, né? Então o Revit não vem com tantas opções assim, por exemplo, de portas, ó.
Se eu baixar e colocar para visualização, ó, eu tenho muitos modelos que o Revit não vem com tantos modelos assim. Mas enfim, vai de cada um ir baixando seus conteúdos. Vou entrar aqui em Internal Doors, eu tenho algumas portas que são melhores que aquela ali que vem com o programa, por exemplo, SGL1. Vou abrir aqui. Demora um pouco para importar o modelo, agora sim. Ó, tem ele disponível, coloco uma porta ali. Se eu não quiser colocar essa indicação já no começo, posso tirar essa opção Tag on Placement. Se eu estou trabalhando só com estudo preliminar ainda e não deve aparecer, ó, tira o Tag on Placement ali em cima, e aí ele já quando coloca, não coloca esse tag, essa indicaçãozinha que a gente vai trabalhar no futuro com ela. Então só para confirmar se ficou com 10, ok. Ó, a qualidade da porta, veja como essa é uma porta bem mais desenhada, mesmo no nível de detalhe fine, ó, ela tem, né, seus detalhes, se vê à vista e o quadro da porta. Já essa porta que vem com o Revit nativo não tem, então é uma porta um pouco mais pobre de detalhes. Mas esses detalhes também têm a ver com o nível que eu escolho aqui, né? Se eu trabalhar com o nível Coarse, ó, todos eles ficam só linhas, tanto essa quanto aquela. A diferença é que quando eu vou melhorando o nível de detalhe, para Medium, colocou já o quadro, e no Fine ele coloca finalmente as vistas ali. Né? Outra coisa é que se eu abrir aquela porta, ó, a porta do banheiro não tem maçaneta. Já se eu passar um corte temporário aqui, o Revit é muito prático também para isso. Ó, passa um corte só para enxergar como é que está sendo determinado e colocar isso num nível de detalhe melhor. Ó, esse tem maçaneta, etc. e quadro. Então são portas bem melhores, mais bem desenhadas. Então essa utilização de cortes intermediários é bem legal, que eu posso deletar depois, né? Só joguei ali para ver como é que estava o modelo. Se o meu corte passar também no outro sentido da porta, eu posso a qualquer momento mudar o corte. Vou enxergar aqui. Eu também enxergo a vista, né, o quadro, as maçanetas já bem desenhadinho. Vou colocar uma porta externa aqui fora, também vou Home Door, vou carregar com Load Family, essa porta lá a partir da pasta Doors, External Doors dessa vez, aqui eu vou trabalhar com uma porta de vidro, por exemplo, porta dupla. Então a porta ela tem 1,80 e o nosso corredor tem 1,50. Propositadamente eu estou fazendo isso para ver que não vai caber, ó. Mas eu vou insistir no erro, ok, joguei ali. Fiz isso só para ver que o Revit tem muitos elementos paramétricos e eu posso mudar as dimensões dessa porta para que ela caiba, né? Então eu vou selecionar a porta, entrar lá em cima em Edit Type, vou duplicar, né, o tipo de porta, Duplicate. Gosto de começar com um ponto, dimensão em base vai ter 1,30 m por 2,10 de altura e vai ter, posso descrever algumas coisas, né, de abrir, madeira e vidro, por exemplo, ou o que você achar melhor. Então, dupliquei e renomeei ela. As propriedades paramétricas das portas dependem do autor, né, o autor que vai colocar, quem criou essa família, vai colocar os diversos parâmetros lá embaixo. Mas duas propriedades a gente normalmente sempre encontra, né, nessas portas. Então, o width, que é a base, que eu quero que ela tenha 130 para caber no nosso corredor, né? E o height, que é a altura. Está com 2,11, eu quero que ela tenha 2,10, por exemplo. Então, essas duas, o height e o width, você sempre vai encontrar. Então, feito isso, dou um OK, mudei as propriedades, ó, e a porta encolheu. Posso selecionar ela aqui, mudar a boneca para 10, como ela tem 1,30 m, né? 10 para cada lado de boneca, e acabou sendo inserida ali no corredor. Então, para a criação das janelas, nós vamos lá no menu Home Window ou atalho WN. O Revit também não vem com muitas janelas, né? Muitas opções de janelas boas, então vou no Load Family para carregar uma janela a partir da biblioteca, entro ali em Windows, carregar algum modelo, por exemplo, essa DBL Plane, um Open. Isso aqui, às vezes, o autor da família ele te dá vários tipos já para você carregar com dimensões diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, de 1,20 m por 1,20 m, essa que eu quero. Então ela já vai cair com o tamanho que eu preciso. 1,20 m por 1,20 m.
A coisa legal do Revit é que no momento da posição, ó, posicionamento da janela, por exemplo, ele já te dá o meio, ó, cada 1,30 m, 1,30 m. É sutil esse encaixe, ele não é tão forte, digamos assim, mas você consegue, ó, colocar ali. Aqui ele vai dar as dimensões, ó, 1,95 m, beleza. Então coloquei 3 janelas. Posso também selecionar ela, se eu quiser espelhar para o outro lado, usar aqueles modificadores que a gente viu em tutoriais anteriores, né? Que são os mirrors, ó. O mirror na opção Draw Axis. Vou pegar a parte de fora aqui, né, da parede. Espelhei e coloquei a janela para esses lados aqui também. Uma dica importante para as janelas, né? Na porta você vê o lado que ela abre através, né, da planta mesmo. Mas na janela às vezes você fica em dúvida para que lado que é o lado externo. Normalmente os autores de famílias do Revit deixam, ó, quando você seleciona, essas flechinhas, ó, você pode inverter o lado dela. Então as flechinhas normalmente devem ficar para o lado de fora do projeto. Então as flechinhas ficam para o lado externo. Dá uma conferida ali se todas ficaram. Ok. Eu quero mostrar um caso especial agora, que é sobre uma janela de banheiro. Normalmente a janela de banheiro fica ali acima da linha de corte, né? Lembrando que o Revit inicialmente tem essa linha de corte a 1,50 m de altura. Então se eu tiver uma janela de banheiro que esteja a 1,80 m de altura, eu não vou conseguir enxergar ela. Então eu vou demonstrar isso através da inserção de uma janela em elevação. Então vou abrir a elevação leste ali. Ó, estou vendo a elevação leste. Vou inserir uma janela e vou usar, ó, vou melhorar o nível de visualização ali embaixo e vou já mostrar um modo de visualização bem interessante, que é o modo wireframe. Quando você coloca em wireframe, você enxerga como se fossem transparentes as paredes, né? Você enxerga tudo lá dentro, ó. Então, você estava no modo Hidden Line, quando você coloca no modo Wireframe ele fica transparente. Você pode enxergar aqui, ó, que é essa região do banheiro que eu vou colocar a minha janela. Então, eu vou lá em Window, vou usar uma janela Pro, que já vem com Revit mesmo, por exemplo, essa Fixed 406-610. Vou posicionar aqui. Vejam que mesmo em elevação ele pega o meio ali embaixo, ó, 54,70. Então, está bem no meio já certinho. Posicionei. Se eu precisar alinhar pela parte de cima das outras janelas, ó, AL, seleciono a parte de cima e o topo da janela. Então, esses alinhamentos são muito interessantes. Aliás, para essas janelas normais, como é que eu sei a altura do peitoril? Se eu selecionar ela, aqui na lateral tem uma opção chamada Seal Height, que ali está 91. Então, 91 é o peitoril dela. Se eu quiser aumentar ou diminuir, basta mudar ali. Mas tem que notar que vai ser só essa janela, né? Essas propriedades que tem aqui é só do objeto selecionado, ó. Só aquela janela eu posso colocar, por exemplo, em 20, ó, se aplicar. Então só essa aqui acabou subindo, as outras permanecem embaixo. Se eu quisesse que todas as outras ganhassem o mesmo peitoril, eu teria que selecionar, né, alterar todas com todas as outras selecionadas. Opa, então, com Ctrl. Ele não está pegando ali por causa das vistas, né? Mas enfim, com a seleção ele acaba pegando. E aí eu consigo mudar o peitoril de todas de uma vez só. Mas enfim, só para demonstrar o peitoril. Também como é que muda-se o tamanho, né, da janela. Digamos que eu quero uma janela que tenha, ao invés de 40 por 60, que ela seja 40 por 40. Então, vou lá no Edit Type, Duplicate, mesma coisa que eu fiz com a porta, né? Vou chamar de ponto, janela, Max Arm. A base 40, X a altura 40 também, CM. Então janelas também tem normalmente essas propriedades de altura, o height que é o 40 e o width que é o 40 também de base e altura. São as duas principais propriedades que você normalmente vai precisar trabalhar. Agora eu vou trabalhar com o alinhamento, né, para voltar ela a ficar alinhada com o topo daquela janela, por exemplo. Ó, seleciono o topo e o objeto. A função Align, AL, né? Então pega a referência antes, topo, depois o objeto. Subiu lá minha janela do banheiro. Posso voltar aqui para a visualização Hidden Line, aqui embaixo, né, para ver que a base dessa janela está acontecendo a 1,71 m. Então, no nível 1, como era esperado, não enxergo essa janela. Até se eu passar o mouse eu consigo selecionar ela, mas ela está acima. Então existem dois modos, né, que as pessoas costumam projetar essas janelas. Ou utilizando projeções, né, a gente vai ver isso mais para frente, você poderia desenhar linhas auxiliares aqui.
né, com um pontilhado para indicar a projeção dessa janela que está mais ao alto, ou é uma prática comum também mostrar essa janela como se ela tivesse cortada. E como é que eu faço isso se o meu corte está passando a 1,5 m de altura? Então eu vou mostrar uma outra ferramenta bem interessante no Revit, que fica lá no menu View lá em cima, Plan Views. O nome da ferramenta que eu vou trabalhar agora é Plan Region. Como é que ela funciona? Eu pego um retângulo aqui em cima, por exemplo, traço uma região um pouco maior de onde eu sei que está a janela, né? Ela não pode ser muito justinha, tem que sobrar um pouquinho. Finalizo. Esse pontilhado, não se preocupem que não vai sair na impressão, ele é só temporário, só para a gente trabalhar com essa ferramenta. O interessante dela é que eu posso selecionar esse pontilhado e mudar a altura de onde está passando o corte da minha planta. Né? Ao invés de ser uma planta que está cortando a 1,5 m, como é no restante do projeto, só dentro desse retângulo eu venho aqui no View Range, que é essa opção lá em cima, né? Então tem que selecionar de novo, entrar no View Range e trocar o Cut Plane, que é o plano de corte, ao invés de 1,20 m, desculpa, eu estava comentando que era 1,50 m, né? Mas é na verdade 1,20 m de altura que o Revit corta, e trocar para 1,80 m. Então se eu colocar 1,80 m, ó, ele acaba só dentro dessa região. Então vejam, só dentro da região o corte parece 1,80 m. Então resolvi o problema da janela. Não se preocupem que não vai aparecer na impressão. Isso ali é só para demonstrar que nessa região você pode ter uma alteração da altura do seu plano de corte. Então essas foram as explicações sobre janelas e portas. Até o próximo tutorial.